A história da Virgem de Guadalupe e um dos capítulos mais fascinantes da cultura mexicana, repleto de enigmas e simbolismos que atravessam séculos. Tudo começou quando um indígena xiximeca, conhecido hoje como São Juan Diego, canonizado pelo Papa João Paulo II, relatou ao bispo da cidade do México, em 1531, que havia presenciado a aparição de uma mulher que pedia a construção de um templo no alto do Monte Tepeyac. Como prova de seu encontro, Juan Diego apresentou sua tilma, uma espécie de manto feito de fibra de maguey, onde milagrosamente estava impressa a imagem da Virgem. Desde então, essa representação se tornou o símbolo religioso mais reverenciado do país, analisada minuciosamente por estudiosos e devotos em cada detalhe: o rosto, a postura, as vestes, os acessórios e até os elementos ao seu redor. Muitos desses elementos carregam significados profundos, especialmente para a cultura pré-hispânica. O cabelo solto da Virgem, a tonalidade de sua pele, a posical de seu joelho dobrado, as estrelas bordadas em seu manto e outros aspectos despertaram inúmeras interpretações. Como teriam ocorrido, de fato, as aparições segundo o relato de Juan Diego? Como surgiu e se consolidou no México uma das devoções mais intensas do cristianismo? E o que um engenheiro peruano descobriu ao examinar com precisão os olhos da imagem entre os mistérios mais intrigantes das pupilas da Virgem? Em 2001, José Asti Tonsman, engenheiro peruano especializado em sistemas ambientais pela Universidade de Cornell e pesquisador do Centro de Estudos Guadalupanos, apresentou uma teoria que poderia explicar parte desse enigma. Após mais de 20 anos analisando a imagem gravada na tilma de Juan Diego, um tecido do século XVI, Tonsman concluiu que, apesar do tamanho reduzido das pupilas e íris, elas refletem as figuras das três pessoas presentes no momento em que o indígena abriu seu manto diante do bispo Frei Juan de Zumarraga em 12 de dezembro de 1531. Segundo o engenheiro, as mesmas imagens aparecem em ambos os olhos, exatamente como ocorre na visão humana, que capta o que está à frente. Para chegar a essa conclusão, Tonsman utilizou técnicas avançadas de processamento digital de imagens, semelhantes às empregadas em satélites e na indústria aeroespacial. Sua pesquisa trouxe à tona um novo olhar sobre um dos aspectos mais debatidos da imagem, reforçando a ideia de que a tilma guarda segredos que a ciência ainda tenta decifrar. A narrativa tradicional das aparições está registrada no Micamopua, um texto escrito em náhuatl que descreve os eventos ocorridos em dezembro de 1531. De acordo com esse relato, no sábado, dia 9, Juan Diego caminhava em direção a Tlatelolco quando teve o primeiro encontro com a Virgem Maria no Monte Tepeyac. Ela lhe pediu que procurasse o bispo da cidade, na época Frei Juan de Zumarraga, e transmitisse seu desejo de que um templo fosse erguido no local. O bispo, porém, mostrou-se cético e exigiu provas do que o indígena afirmava ter visto. Naquele mesmo dia, a Virgem apareceu novamente a Juan Diego, orientando-o a insistir no pedido. No domingo, 10 de dezembro, Juan Diego voltou a procurar o bispo, que desta vez o interrogou sobre seus conhecimentos religiosos e exigiu evidências concretas do milagre. Ainda naquele dia, ocorreu a terceira aparição, na qual a Virgem prometeu a Juan Diego que, no dia seguinte, lhe daria um sinal para convencer o bispo. Contudo, na segunda-feira, o indígena não pode comparecer ao encontro marcado, pois seu tio, Bernardino, estava gravemente doente. Preocupado, Juan Diego decidiu buscar um sacerdote em Tlatelolco para confessar seu parente, acreditando que Estinal sobreviveria. Na terça-feira, 12 de dezembro, ao seguir para Tlatelolco, Juan Diego tentou evitar o Monte Tepeyac, temendo que a Virgem o distraísse de sua missão. Mesmo assim, ela apareceu e o tranquilizou, dizendo que seu tio já estava curado. Em seguida, pediu que ele subisse ao topo do monte e colhesse flores para ela. Obedecendo, Juan Diego encontrou flores frescas, apesar do inverno rigoroso, e as ofereceu à Virgem. Ela, então, instruiu a levá-las ao bispo como prova de sua aparição. Ao abrir a tilma diante de Zumarraga, as flores caíram, revelando a imagem da Virgem impressa no tecido. O bispo, impressionado, manteve Juan Diego sob sua guarda até o dia seguinte, quando o indígena o levou ao local exato onde a Virgem desejava que o templo fosse construído. Ao retornar para casa, Juan Diego encontrou seu tio completamente recuperado. Apesar da ausência de registros escritos por Frei Juan de Zumarraga que mencionem o milagre ou confirmem a existência de Juan Diego, documentos do século XVII relatam que a imagem foi transferida para a antiga Catedral da Cidade do México, situada a nordeste da localização atual. Posteriormente, em uma cerimônia solene liderada pelo próprio bispo, pelo presidente da segunda audiência, Sebastián Ramírez de Fuenleal, e por Juan Diego, a tilma foi levada ao Monte Tepeyac. Durante a procissão, um novo milagre teria ocorrido. Um indígena que participava de uma encenação teatral sobre uma batalha foi atingido por uma flecha de verdade.
Quando o levaram diante da imagem, sua ferida desapareceu instantaneamente. Micamo Pua faz parte de uma obra maior, intitulada Oito Amalcutica, publicada em 1649 pelo capelau do Santuário de Guadalupe, o bacharel Luiz Lasso de la Vega. Além do relato das aparicôs, o livro inclui textos introdutórios, oráculos como Micamo Tecpana e uma compilação de milagres atribuídos à Virgem de Guadalupe nas décadas seguintes às suas aparicôs no TPA. Lasso de la Vega atribuiu a autoria do Nicamo a Antônio Valeriano, um nobre indígena de Azcapotzalco que viveu entre 1525 e 1605 e era parente do governante de Tenochtitlan, Moctezuma. Segundo o capelau, Valeriano teria sido responsável por registrar a história em Nahuatl, preservando assim a memória das aparicôs para gerações futuras. Escreveu a história, após ouvir diretamente dos lábios de Juan Diego, cuja atuacal foi fundamental na difusão do relato. E provável que o manuscrito Nahuatl utilizado por Lasso de la Vega fosse o próprio original redigido por Valeriano. A maioria dos especialistas concorda que o Nicamo foi composto por volta de 1556, 25 anos após as aparecôs da Virgem terem sido relatadas. Essa data cal e corroborada por uma cópia parcial de 16 páginas do texto, preservada desde 1880 na Biblioteca Pública de Nova York e atribuída à metade do século XI. Quanto à origem do nome Guadalupe, há controvérsias. Uma hipótese sugere que derive do termo Nahuatl Coatlaxtu pronunciado Coatlazupe, que teria sido adaptado pelos espanhóis para Guadalupe. Na língua indígena, coato significa serpente e chupiu equivale a esmagar ou aplastar, e o sufixo u indica posse, formando a expressão aquela que esmaga a serpente. No entanto, a devocal à Virgem de Guadalupe na Espanha, padroeira da Extremadura desde o século XII, muito antes das aparecôs no México, levanta a possibilidade de que o nome tenha sido simplesmente transplantado para o contexto mexicano. Sobre a etimologia do nome espanhol, também não há consenso. Uma teoria o relaciona ao latim Rio de Lobo Adaulub, que significaria Rio de Lobos. A veneracal a Virgem de Guadalupe no Tepeyac tem raízes que alguns estudiosos associam a práticas religiosas pré-hispânicas. Segundo essa interpretação, o Cerro do Tepeyac teria sido um centro de devocal indígena no Vale do México, abrigando um santuário dedicado a Tonantzin, deusa naua da terra e da fertilidade. No entanto, pesquisadores como Silvia Limon Oliveira e Heriberta Castanos Gomes questionam essa versão, argumentando que não há evidências arqueológicas concretas de um culto pré-colombino no local, apesar da abundância de vestígios religiosos em outras áreas do vale. Após a queda de Tenochtitlan, os franciscanos ergueram uma ermida no Tepeyac. Relatos do século XVI mencionam que, poucas décadas após as aparecôs, tanto espanhóis quanto indígenas acorriam ao local para venerar a Virgem. Em 1555, o arcebispo Alonso de Montufar ordenou a remodelação da ermida e a entregou ao clero secular, marcando o início dos registros formais sobre as aparecôs no local. Alguns historiadores propõem que o culto guadalupano teria surgido de um sincretismo entre a devocal católica e elementos da religiosidade mexica, especialmente a figura de Tonantzin. Esse processo teria facilitado a aceitação da fé cristã entre os povos indígenas, permitindo-lhes preservar, de forma velada, aspectos de sua espiritualidade ancestral em meio à evangelização. A conversão religiosa no México colonial foi um fenômeno complexo, marcado pela sobreposição de crenças. Como observaram os antropólogos Jacques Lafaye e Serge Gruzinski, a Nova Espanha do século XVI era um mosaico de influências religiosas heterogêneas, resultado da convivência entre grupos étnicos distintos. Enquanto nas comunidades rurais indígenas predominavam práticas sincréticas, nas cidades, a sociedade crioula, as castas e os escravos desenvolviam formas próprias de devocal, muitas vezes permeadas por elementos mágicos e trágicos locais. A colonização transformou radicalmente as estruturas políticas, econômicas e sociais da região, tendo a religião católica como eixo central. Foi nesse contexto que o culto à Virgem de Guadalupe emergiu, cresceu e se consolidou como símbolo identitário mexicano. Juan Diego Cuauhtémoc, segundo o relato de Luiz Lasso de la Vega, foi um indígena xiximeca nascido em 5 de maio de 1474, no bairro de Tlayacac, em Cuautitlán, localidade situada a cerca de 28 quilômetros do centro histórico da cidade do México e que, à época, pertencia ao reino de Texcoco. Lasso de la Vega registra que Juan Diego foi batizado com seu nome cristal por volta de 1524 pelos primeiros missionários franciscanos,
convertendo-se em um homem piedoso em uma região onde ainda não havia conventos ou igrejas, e as atividades religiosas ocorriam em uma simples construção chamada doutrina. Seu nome indígena, Cototuatzin, pode ser traduzido como a guia que fala. Aos 57 anos, ele teria testemunhado as aparições da Virgem Maria e apresentado ao bispo Juan de Zumarraga a imagem impressa em seu tilma. Em 6 de maio de 1990, Juan Diego foi beatificado na Basílica de Guadalupe, ao lado do sacerdote mexicano José Maria de Hermuition Parres e dos mártires de Tlaxcala, em cerimônia presidida pelo Papa João Paulo II durante sua segunda visita apostólica ao México. 8 anos depois, a Congregação para as Causas dos Santos iniciou seu processo de canonização, que exigiu uma investigação rigorosa sobre a historicidade do personagem. Com base na tradição oral indígena e em documentos como o Códice Escalada, a comissão concluiu haver elementos suficientes para confirmar sua existência. Juan Diego foi canonizado como São Juan Diego Cuauhtémoc em 31 de julho de 2002, na Basílica de Guadalupe, durante a quinta e última visita de João Paulo II ao México. Sua festa litúrgica e celebrada em 9 de dezembro. A festa da Virgem de Guadalupe ocorre em 12 de dezembro, mas desde a noite anterior as igrejas mexicanas se enchem de fiéis para entoar as mananitas, uma serenata tradicional em homenagem à padroeira. Nesse dia, o Santuário de Guadalupe, no Cerro do Tepeyac, recebe mais de 5 milhões de peregrinos. Entre os séculos XVI e XVII, a festividade era celebrada em 8 de setembro, data associada ao nascimento da Virgem Maria na tradição católica. Em 1666, a celebração foi transferida para 12 de dezembro, dia da última aparição da Virgem a Juan Diego, com missas e ofícios próprios. Em 1754, a Congregação dos Ritos confirmou oficialmente a data como a da festa litúrgica da Virgem de Guadalupe. A imagem da Virgem de Guadalupe e cercada por diversos mistérios, que reforçam seu caráter sagrado e simbólico. O primeiro deles está nas nuvens que a envolvem. Na representação, as nuvens parecem se abrir para dar passagem à Virgem Maria como uma mensageira celestial. Para os antigos mexicanos, o céu era um espaço divino, morada dos deuses, e as nuvens eram vistas como uma bencal, pois traziam a chuva, elemento vital para a agricultura. A presença das nuvens na imagem, portanto, não apenas reforça sua origem sobrenatural, mas também estabelece um diálogo com a cosmovisão indígena, na qual o céu e a terra estavam intrinsecamente conectados, possibilitavam o crescimento das plantacões e, por consequência, a própria vida. Os raios que envolvem a imagem da Virgem de Guadalupe surgem como se emanassem de um sol, posicionando à frente do astro luminoso, quase como se o eclipsasse. Essa representação parece sugerir uma ressignificação dos eclipses, que, para os antigos mexicanos, como maias e astecas, carregaram conotações negativas, associados a eventos catastróficos, como a morte de um governante, a queda de um deus ou até mesmo o fim da humanidade. O manto da Virgem apresenta uma tonalidade que evoca o azul turquesa, cor sagrada entre os povos mesoamericanos. A turquesa era considerada uma pedra de poderes sobrenaturais, utilizada na confecção de objetos rituais que simbolizavam riqueza, autoridade e conexão com o divino. O Frei Bernardino de Sahagún registrou que, no período pré-hispânico, a pedra era chamada de Teixiguitel, a joia dos deuses, e seu uso era restrito às divindades, sendo proibido aos mortais possuí-la ou vesti-la. O cabelo solto da Virgem de Guadalupe e um elemento carregado de simbolismo. Entre diversas culturas antigas, a cabeleira longa e desatada representava pureza, sabedoria, liberdade e força espiritual. Quanto mais longa fosse a tranca ou o cabelo de uma pessoa, maior era o respeito que lhe era atribuído. Já a cabeça coberta, por sua vez, remete ao recato, um valor presente tanto na tradição indígena quanto na crista. Essa combinação reforça a ideia de uma figura que une virtudes opostas, a humildade e a dignidade. A pele morena da Virgem a aproxima da figura da mestiça, fruto da união entre europeus e indígenas. Na época colonial, os mestiços ocupavam uma posição social ambígua, muitas vezes marginalizados. No entanto, a representação da Virgem com tracos mestiços pode ser interpretada como um símbolo de reconciliação entre povos, uma mensagem de que a diversidade não é um obstáculo, mas uma riqueza. Hoje, muitos veem nessa característica um sinal de apoio à harmonia entre culturas e etnias. A expressão facial serena e a cabeça levemente inclinada transmitem uma atitude de modestia, respeito e bondade. Embora, em termos de linguagem corporal,
a Intinacal da Cabeca possa sugerir subliçal, no contexto da imagem, ela se harmoniza com a suavidade do olhar e a postura das mãos, reforçando uma aura de acolhimento e devocal. Não há sinal de arrogância ou superioridade, mas sim de uma presença que se oferece como guia e protetora. A cruz negra bordada no colo da Virgem e um símbolo inequívoco do cristianismo, remetendo diretamente à crucificação de Jesus. No entanto, sua cor escura também evoca mitos indígenas, como o de Quetzalcoatl, a serpente entumada que, segundo algumas versões, se transformou em uma formiga negra para trazer o milho à humanidade. Essa sobreposição de significados reforça o caráter sincrético da imagem, unindo elementos da fé católica e da espiritualidade mesoamericana. O ventre levemente arredondado da Virgem sugere um estado de gravidez, aludindo ao relato bíblico em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela concebera o Filho de Deus. Na tradição cristã, esse detalhe é fundamental, pois reforça o papel de Maria como mãe de Jesus. Para os povos indígenas, a fertilidade era um tema central, associado à terra e à abundância, o que torna essa representação ainda mais significativa dentro do contexto cultural mexicano. As mãos unidas da Virgem simbolizam recolhimento e oracal. A diferença entre elas, a esquerda mais morena e robusta, a direita mais clara e delicada, tem sido interpretada como uma metáfora da união entre raças e culturas. Além disso, as mãos juntas evocam solidariedade, um gesto que transcende fronteiras e inspira ações de ajuda ao próximo, como as realizadas pela Organização Católica Manos Unidas, dedicada ao combate à pobreza em países em desenvolvimento. A fita negra que envolve a cintura da Virgem e um símbolo de maternidade, indicando seu estado de gravidez. Entre as mulheres indígenas, era comum o uso de uma faixa, semelhante durante a gestação, para sustentar o ventre sem apertá-lo. As nobres, em particular, utilizavam uma fita negra, e a palavra encinta, usada para designar uma mulher grávida, tem origem no latim encinta, que significa sem cinta, ou seja, alguém que não precisa mais da faixa, pois já carrega a vida dentro de si. A perna esquerda flexionada da Virgem pode ser vista como uma referência às danças rituais pré-hispânicas, nas quais os movimentos de fechal eram uma forma de oracal e conexão com o divino. Assim, a imagem não apenas incorpora gestos de devocal cristã, como as mãos unidas, mas também elementos da espiritualidade indígena, criando um diálogo entre duas tradições que, à primeira vista, pareciam incompatíveis. O manto da Virgem, coberto por 46 estrelas, evoca o céu noturno. Alguns estudiosos sugerem que essas estrelas correspondem às constelações visíveis no México no início de dezembro de 1531. Período das aparições relatadas por Juan Diego. Outros apontam que as estrelas formam a constelação do Centauro, cuja estrela mais próxima da Terra, Proxima Centauri, estaria representada no manto. Essa associação reforça a ideia de que a Virgem não pertence apenas à Terra, mas também ao cosmos, unindo o sagrado ao infinito. A túnica rosa da Virgem, na psicologia moderna, e associada à tranquilidade, à criatividade e à beleza. Na natureza, o rosa aparece em flores e paisagens, simbolizando a conexão com a terra. No vestido da Virgem, as 9 flores douradas bordadas podem representar os 9 povos indígenas que, segundo a tradição, peregrinaram a o Vale do México para fundar Tenochtitlan. Cada flor, assim, carrega a memória de um povo e de sua jornada em busca de um novo lar. Os caules e flores que brotam do manto da Virgem não são meros adornos, mas símbolos de vida e fertilidade. Eles emergem do céu, representado pelo manto, e desabrocham em flores que, para muitos, simbolizam o amor, a beleza e o próprio Tepeyac, o local onde Juan Diego colheu as rosas que ofereceu à Virgem. Essa imagem reforça a ideia de que o divino se manifesta na natureza, unindo o sagrado ao terreno. As flores que adornam o manto da Virgem de Guadalupe não são dispostas ao acaso, elas espelham a própria geografia sagrada do México. Estudiosos como o sacerdote Mário Rojas Anches, na década de 1980, observaram que as 10 flores maiores presentes em sua vestimenta correspondem à localização de importantes montanhas e vulcões mexicanos. Essa relação não é mera coincidência, mas uma espécie de mapa simbólico que une o divino à terra, como se a Virgem abençoasse cada recanto do território. Pesquisas mais recentes, como as realizadas por Fernando Ojeda com o auxílio de ferramentas modernas, confirmaram essa hipótese. Ao sobrepor a posição das flores no manto da imagem com a cartografia do país, descobriu-se que elas se alinham com 10 elevações emblemáticas, o Popocatépetl,
o Iztaccíhuatl, o Nevado de Toluca, o Cerro de Tepiá, o Pico de Orizaba, Tamalinche, a Sierra de Temascaltepec, o Jocotitlan, o Vale de Bravo e o vulcão Chisinautzin. Cada uma dessas formações carrega não apenas significado geológico, mas também cultural e espiritual para os povos originários. No centro do ventre da Virgem, destaca-se uma flor de 4 pétalas, símbolo carregado de significados nas civilizações mesoamericanas. Para os povos pré-colombianos, essa flor representava os 4 pontos cardeais, os 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo, e as 4 estações do ano. Sua presença no mantonal e casual. Estudos apontam que sua posição coincide com a localização do Cerro de la Estrela, ou Izachipeto, uma ilha sagrada situada na região de Iztapalapa, na cidade do México. Esse cerro era um local de rituais e observações astronômicas, reforçando a ideia de que a imagem da Virgem dialoga com as tradições ancestrais. Outro elemento intrigante é a lua negra sob os pés da Virgem. Na astronomia, esse termo designa a fase em que o satélite não é visível da Terra, pois está posicionado entre o planeta e o Sol, oculto por seu brilho. Em diversas mitologias, como a mesopotâmica, a lua negra era associada a divindades sombrias, como Lilith, um espírito ligado à escuridão e ao caos. No entanto, na imagem guadalupana, a lua negra não carrega conotação negativa, mas sim uma ressignificação. Ela simboliza a vitória da luz sobre as trevas, do novo sobre o antigo, da fé cristã sobre as antigas crenças. Ao lado da Virgem, um anjo sustenta seu manto com mãos delicadas. Sua figura, porém, foge dos padrões tradicionais dos seres celestiais da iconografia europeia. Com tracos indígenas e asas multicoloridas, ele parece mais um mensageiro terreno do que um anjo convencional. Alguns estudiosos o associam a Juan Diego, que, na época das aparições, tinha cerca de 57 anos, uma idade que, nas culturas pré-hispânicas, era sinônimo de sabedoria e experiência. As asas do anjo, em tons de vermelho, branco e verde, lembram as cores da bandeira mexicana, embora essa combinação só tenha sido oficializada séculos depois. Antes disso, elas já evocavam o símbolo do águia, presente no mito fundacional de Tenochtitlan, onde a ave devora uma serpente sobre um nopal, cena que marca a origem da capital asteca. As mãos do anjo e da Virgem se encontram em um gesto de união. Uma segura a borda do manto, enquanto a outra apoia a túnica. Esse detalhe tem sido interpretado como um símbolo de aliança entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, ou até mesmo entre as culturas indígena e espanhola. A postura harmoniosa sugere equilíbrio, como se a Virgem estivesse mediando forças opostas para criar um novo comeco. Quanto à aparência da Virgem, sua juventude, estimada entre 18 e 20 anos, contrasta com o que se sabe sobre Maria de Nazaré. Segundo registros históricos, ela teria se casado com José ainda na adolescência, possivelmente entre 12 e 15 anos, idade comum para matrimônios na Judeia antiga. No entanto, a imagem guadalupana não busca retratar a Maria histórica, mas sim uma representação idealizada que une características ocidentais e indígenas. Sua estatura, de 1,43 metro, está dentro da medida das mulheres da época, que girava em torno de 1,50 metro, reforçando a verossimilhança da figura. Um detalhe curioso está nos lábios da Virgem, finos e levemente entreabertos, que parecem sorrir. Essa expressão suave não foi planejada. Ela resulta de um nas fibras de maguei da tilma de Juan Diego, que, por acaso, conferiu à imagem um ar de serenidade e graça. Para os céticos, esse e outros elementos seriam evidências de que a imagem foi pintada à mão sobre o tecido rústico. No entanto, especialistas em técnicas pictóricas, como o professor Francisco Campos Rivera, argumentam que nenhum artista humano teria escolhido um suporte tal frágil e irregular para uma obra de tal complexidade. O nome Guadalupe também guarda mistérios. Segundo a tradical, a própria Virgem teria revelado esse título a Juan Bernardino, tio de Juan Diego, quando curou de uma grave enfermidade. Ela pediu para ser chamada de Santa Maria de Guadalupe, um nome que, para alguns, faz referência ao santuário espanhol de Guadalupe, enquanto para outros carrega raízes indígenas, como a palavra nahuatl Coatlaxutu, que significa aquela que esmaga a serpente. Independentemente de sua origem, o nome se tornou um símbolo de identidade para o povo mexicano, unindo fé, história e resistência cultural.